Olá, meus queridos, bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao doce Espírito Santo de Deus. Que bom! Aprove o Senhor nos permitir entrar nesse momento, falar com cada um dos meus amigos, pessoas de Deus, pessoas que estão vivendo esse momento onde no nosso país tudo se para. Hoje, claro, um dos temas que vai ser muito falado é que o nosso Jesus, glória a Deus, Ele está vivo, ressuscitou, está entre nós outra vez. Mas eu quero te lembrar que quando a gente foca a ideia da Páscoa, a gente tem que lembrar que é um cordeiro para cada família. E eu sei que alguns têm até conhecimento sobre a palavra Páscoa, o que ela significa. Como que deve ser comemorado a Páscoa, afinal de contas? O que a Bíblia diz sobre isso, não é verdade? Pois bem, para os israelitas, a Páscoa, gente, é um feriado muito significativo, porque comemora-se a libertação dos israelitas da escravidão, melhor falando, egípcia. E a Páscoa também é uma palavra muito ligada ao ato de passar por cima. Olha que interessante. E também tem a ver com uma indicação, né? Ela traz uma indicação à proteção divina sobre os israelitas. Daí o termo Páscoa, que vem no hebraico pensar que significa pular além da marca, passar por cima, passagem ou poupar. Pense nisso. A festa, gente, em que os israelitas, por exemplo, comemoram ou comemoravam, né? Muitos ainda comemoram, alguns até não comemoram. Vocês vão entender um pouquinho à frente. Pois bem, a festa em que os israelitas comemoram, eles comemoram, na verdade, a libertação dos seus antepassados, da escravidão do Egito, como está lá no Êxodo, no livro do Êxodo, capítulo 12, do verso 1 ao 20. E cai no dia 14 de Nissan Bib, mais ou menos no 1º de abril. Em hebraico aqui, gente, o nome dessa festa, que é Páscoa, a festa dos pães e asmos, era um prolongamento da Páscoa, como está lá em Deuteronômio, capítulo 16, verso 1 ao 8. E o que eu quero falar para vocês hoje, o que eu quero trazer para vocês hoje, gente, Páscoa, ela é uma palavra que você tem que refletir, que vai nos conduzir, que o anjo da morte passou por cima, poupou todos aqueles que tinham a marca do cordeiro nos seus umbrais. Pense um pouquinho sobre isso. Por isso que quando você pega esta passagem, quando você traz à tona, principalmente Êxodo, que acabei de citar, Êxodo capítulo 12, verso 1 ao 20, você vai notar que neste ano 14 de Abib, o ano que os filhos de Israel foram livres da escravidão, meu Deus, esse dia seria um dia decisivo, dia de alegria, dia de regozijo para alguns, mas para aqueles que não tinham sangue nos umbrais, foi um dia de desespero. Porque naquela noite, segundo o texto bíblico, o anjo da morte visitaria o Egito e mataria todos os primogênitos, desde os animais até o filho de Faraó. Esse seria o castigo de Deus contra o Egito. Agora, pense comigo, como fariam os israelitas para escapar dessa destruição? Não bastaria, eu quero deixar bem claro aqui, não bastaria serem filhos de Abraão, não. Não seria suficiente serem pessoas boas, religiosas. O livramento se daria mediante a obediência ao que Deus determinara a Moisés. Naquela tarde, as famílias dos israelitas deveriam se reunir. Cada um deveria matar para si um cordeiro. Por isso que eu digo, um cordeiro para cada família. Seu sangue deveria ser passado nos portais das casas. Como está no texto, aleluia. Dentro das casas, as famílias comeriam a carne do animal, juntamente com as ervas amargas.
E a terrível noite agora chega. E chegando essa terrível noite, com ela o anjo da morte, o anjo destruidor, também começou agora a passar de casa em casa. E por onde ele passava, deixava as famílias em agonia pela perda de seus filhos. Só escaparam da tragédia, segundo o texto bíblico, aquelas casas cujas portas havia o sangue do protetor. E esta foi a primeira Páscoa. Então a Páscoa significa passar por cima, ou seja, o anjo passava por aqueles que estavam protegidos pelo sangue e não os destruía. Êxodo capítulo 12. E naquela mesma noite, os israelitas saíram do Egito. E a partir desse dia, todos os anos, na mesma data, os israelitas comemoram a Páscoa, matando um cordeiro e comendo a sua carne. E essas comemorações eram apenas símbolo, gente. Símbolo da Páscoa comemorada por Jesus com seus discípulos, momentos antes da sua morte. Todos os cordeiros, naquele dia que Jesus se reuniu com seus 12 discípulos, todos os cordeiros estavam sendo mortos e representavam o próprio Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como está no livro de João, capítulo 1 e o verso 29. O que seria morto em uma Páscoa, o próprio Cordeiro de Deus estava ali com seus discípulos, comemorando, trazendo à tona todo o símbolo que apontou e apontava para ele mesmo. Por isso que Paulo, gente, glória a Deus, por isso que Paulo escreve aos Coríntios. Primeiro aos Coríntios ele diz, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. 1 Coríntios capítulo 5 e o verso 7. A sua morte, a morte do Cordeiro de Deus, significou para mim, para vocês, significa para mim, para você, o livramento. Porque todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. Todos nós não tínhamos como pagarmos a grande dívida, a dívida do pecado. Havia para nós um documento, como Paulo tentou trazer à tona, trouxe à tona, representando um documento que havia uma dívida contra mim, contra você. Como pagar? Pois bem, o nosso livramento veio do Cordeiro de Deus, que derramou seu sangue na cruz, pagou a nossa dívida, gritou um brado, dizendo tetelestai. Ninguém poderia, gente, se salvar baseado na sua própria justiça, na sua bondade, mas é o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, que nos salva. Ele morreu para que não morramos espiritualmente, mas temos a vida eterna. E tudo isso aponta para o que a gente comemora, muitas vezes, cada igreja, no primeiro domingo, segundo domingo, terceiro domingo ou quarto domingo, que é a ceia do Senhor. Então, o texto muito claro que, sabe, cada pessoa deve guardar, cada pessoa deve buscar ter entendimento. Quando o próprio Cristo revela para nós, através de um homem escolhido por ele, cujo nome é apóstolo Paulo, diz o seguinte: alimpai-vos do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Glória a Deus por esta palavra. Então, querido, nós temos sim uma comemoração relacionada a esta festa. O texto em Mateus capítulo 26, verso 28, 29 diz: porque isto é o meu sangue, aleluia, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Digo-vos que, desde agora, Jesus falando, aleluia, não bebereis deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de Deus Pai. Mateus capítulo 26, verso 28, 29. E 1 Coríntios você vai encontrar outro texto maravilhoso que aponta que o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice,
o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que bebedes ou comedes, melhor dizendo, como o texto diz, este pão e bebedes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Primeiro, aos Coríntios, capítulo 11, verso 25 e 26, você encontra o que eu estou dizendo aqui. Então, gente, a ceia do Senhor é a nossa Páscoa. E ela não é só realizada apenas uma vez por ano, mas todas as vezes que comermos o pão e bebermos o vinho em memória da morte do Senhor Jesus, até que Ele venha. Glória a Deus! Em memória de Ti, Jesus, partiremos o pão. E segundo o texto, estamos assim, olha que coisa mais linda, estamos assim envolvidos, alicerçados por uma escritura, onde a gente reconhece quem é o nosso libertador. Quem tomou o teu, o meu, o nosso lugar. Porque quando nós comemoramos, quando nós trazemos à tona, quando nós colocamos em prática a Escritura, principalmente Mateus 26, 28, 29, 1 Coríntios 11, 25, 26, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Estamos assim, gente, declarando, anunciando que em breve o Cordeiro de Deus há de se manifestar, mostrando a todos a realidade da Escritura, desde, gente, do proto-evangelho, Gênesis capítulo 3, verso 15, desde o proto-evangelho, nome do Senhor Jesus. Eu repito, estamos assim, a família do Senhor, comendo a carne do Cordeiro e bebendo o seu sangue. E nesse momento nós recordamos que éramos o quê? Escravos no Egito. O mundo que Faraó, ou seja, Satanás, nos mantinha sob o seu domínio. Mas naquela tarde de Páscoa, o Cordeiro de Deus, o primogênito de Deus, morreu em nosso lugar. Por isso, se alegre, louve ao Senhor, se manifeste com toda alegria, pois o anjo da morte, o anjo da morte não nos alcançará, pois nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu digo aleluia. Bendito és tu, ó Cordeiro de Deus. Bendito és tu que tem nos dado o direito de respirar, de viver neste dia. Bendito és tu, Senhor, Criador dos céus e da terra. Bendito és tu, Senhor, que tem nos dado o escape, que tem nos dado o direito de ter a vida eterna contigo. Bendito és tu, Senhor Jesus, digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Eu digo amém. Que Deus te conceda um dia maravilhoso. Que o sangue de Jesus te purifique de qualquer pecado. E que você tenha direito, meu querido. E tome posse desse direito da vida eterna com Jesus. Ou confesse, o aceite como o único e suficiente Salvador da sua alma. Em nome de Jesus, que você seja mais que abençoado neste dia. Quem vos fala? Seu amigo de sempre, apóstolo Reginaldo, aqui da cidade, Fazenda Rio Grande, Curitiba, Gralha Azul. Deus te abençoe. Shalom!